Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a este recinto. O meu nome é Samuel e hoje eu vou estar respondendo a um comentário que fizeram aqui no YouTube. Na verdade, uma resposta a um comentário que eu fiz em um vídeo aqui do YouTube sobre low code. E esse comentário ele me deu uma série de insights que eu achei interessante compartilhar aqui com vocês. E o meu comentário ele foi o seguinte: eu não gosto muito dessa palavra, mas o low code democratizou o desenvolvimento. Desenvolver um aplicativo ou plataforma em poucos meses, que era um sonho anos atrás, é possível com ferramentas low code. Estamos diante de uma bela tendência. Antes de tudo, por que eu usei a palavra democratizou? Quando a gente olha para outras profissões, por exemplo, nós sabemos que um engenheiro, para ele se formar, ele vai gastar ali seus 5 anos. Imagina que sejam 5 anos para se formar em engenharia. Um psicólogo para se formar é a mesma coisa. Um médico para se formar, ele vai gastar muitos anos da sua vida. Então, para que você consiga adquirir uma habilidade em uma profissão, você vai gastar tempo. Você vai gastar tempo. E com a programação não é diferente. Eu sei que tem alguns cursinhos online, na internet, que vão te vender a ideia de que é possível se tornar programador com 2 meses, com 3 meses, com 4 meses, com 6 meses. Só que a verdade é que aprender programação, aprender a desenvolver um aplicativo do zero, aprender código, gasta tempo. Você demora. Se você quer aprender programação, se você quer se tornar um desenvolvedor, se você quer aprender JavaScript, Java, ou mesmo framework de alguma coisa que você se interessa, não sei, você quer aprender React Native, quer aprender Flutter, você vai gastar tempo. Você vai gastar tempo. Por mais que haja cursinhos que te ensinem a programar em 6 meses e não, você vai se tornar um belo desenvolvedor. Cara, na boa, você gasta tempo. Você gasta tempo pra caramba. Isso não é uma forma, não é uma palavra para desincentivar você a entrar no universo da programação tradicional, de forma alguma. Mas você tem que entrar para a programação, se você deseja se tornar um desenvolvedor tradicional, você tem que entrar para esse universo sabendo que você vai gastar tempo, sabendo que muitas vezes você vai gastar dinheiro com formações, vai gastar dinheiro com novos aprendizados e tudo bem, faz parte do processo. Só que vem uma ferramenta que não é inimiga da programação, eles não têm nada contra, mas é uma ferramenta muito interessante que se chama low code. O low code é uma forma mais fácil, mais barata, mais ágil das pessoas conseguirem criar aplicativos, plataformas, sites e etc. Tem ali os termos low code, low code, não é o objetivo desse vídeo entrar em detalhes com cada um desses termos, mas só para que você entenda, o low code ele permite com que você desenvolva plataformas, sites e aplicativos de um modo muito mais rápido, de um modo muito mais ágil. E por que o low code ele democratiza o desenvolvimento? Porque pessoas que não são programadoras natas, ou que não aprenderam a habilidade de programação, ou que não estão numa faculdade de sistemas de informação, de engenharia de software e qualquer coisa, ciência da computação. O low code permite que essas pessoas consigam criar aplicativos, sites, plataformas, apps, web apps, etc. O low code, ele abre muitas possibilidades, ele abre muitas portas a possibilitar que essas pessoas consigam muitas vezes criar aplicativos que estão na cabeça delas. Pessoas, por exemplo, que não têm capital, não têm condições financeiras para contratar um desenvolvedor ou que não querem achar um sócio desenvolvedor, ele permite com que essas pessoas consigam tirar da sua cabeça ideias que antes só existiam no papel. Então o low code, que é uma forma mais fácil de se criar aplicativos, por exemplo, o low code permite que essas pessoas consigam criar os seus próprios aplicativos, os seus próprios sites, suas plataformas, etc, etc, etc. Só que o low code não se limita somente por estas bandas. Ele permite, por exemplo, que empresas, ou melhor, que agências de desenvolvimento consigam diminuir o orçamento que passam para os clientes apenas por utilizarem ferramentas que facilitam o desenvolvimento. Permite, por exemplo, que empreendedores consigam validar suas ideias no mercado de forma muito mais ágil, de forma muito mais prática. Permite, por exemplo, que muitas pessoas
que às vezes não são programadoras consigam participar das etapas do desenvolvimento de um app, de um site, de uma plataforma. Então o low-code ele abre muitas possibilidades, ele abre muitas portas a permitir que não desenvolvedores consigam criar aplicações. E os limites para isso são muitos, né? Desde, por exemplo, alguém, né, como pessoa física, queira desenvolver alguma coisa, quanto uma empresa que quer sistematizar alguma coisa ou quer criar algo de modo muito mais rápido, de modo muito mais ágil. Pequenas empresas, por exemplo, que precisam de validar a sua ideia e que não teriam condições de pagar uma equipe cara de desenvolvimento, agora essas empresas elas conseguem criar suas próprias soluções. Soluções essas externas, ou seja, você cria uma coisa para que outras pessoas utilizem, ou mesmo soluções internas, né? Soluções internas, coisas que antes eram feitas manualmente, agora as empresas conseguem que desenvolvedores low-code, eu não sei se esse é um termo muito interessante para se usar aqui neste momento, mas desenvolvedores low-code consigam criar soluções internas dentro da própria empresa, dentro daquele próprio negócio, daquela organização. Então é isso que eu gosto de dizer quando eu digo que democratizou o desenvolvimento. Claro, talvez democratizou não seja a melhor expressão, o melhor termo, mas foi o que eu encontrei mais próximo do que eu queria dizer. Então desenvolver um aplicativo ou plataforma em poucos meses, que era um sonho anos atrás, é possível com ferramentas low-code. Ou seja, com low-code você sai do 0 ao 100 de modo muito mais rápido do que utilizando a programação tradicional. E depois eu vou falar porque elas não são inimigas. Estamos diante de uma bela tendência. Tem uma frase, eu não sei de quem é essa frase, é uma frase de internet, eu não sei quem diz ela, que é a seguinte frase: o pior cego é aquele que não quer ver. E nós não podemos negar que nós estamos diante de uma bela tendência. Tem uma estatística muito interessante que ela diz o seguinte: até 2024, 65% dos apps, dos aplicativos, serão desenvolvidos utilizando alguma tecnologia low-code. Ou seja, nós estamos diante de uma tendência. Eu poderia tampar os olhos, se eu fosse um desenvolvedor high-code, eu poderia tampar os olhos e dizer não, a low-code é simplesmente arrastar e soltar blocos, low-code não tem futuro, low-code... Cara, na boa, nós estamos diante de uma tendência. Nós estamos diante de uma tendência. Porque a tendência do mundo, a partir deste momento, é a simplificação. É você tornar as coisas muito mais reutilizáveis. E o low-code, ele abre essa porta, essas possibilidades. Daí o Davi, ou David, não sei, ele vai dizer o seguinte: democratizou para quem não gosta de pensar. Programação sempre foi acessível para qualquer um que tenha um computador, né? E o Davi, ele me parece ser um sujeito mais pragmático. E ele já começa dizendo o seguinte: democratizou para quem não gosta de pensar. E o primeiro erro que a gente pode falar sobre visões externas sobre o low-code é que ele nos exime do ato de pensar, né? Que desenvolvedores low-code, eles não precisam de pensar. E a verdade é que não. Não entre para o mundo do low-code, se você tem interesse, achando que tudo é muito bonito, que tudo é belo, que tudo é fácil, que tudo se resume a apertar 2 ou 3 botões e simplesmente tudo vira mágica. E não, o low-code ele não te exime do ato de pensar. Você vai ter que, não quero entrar muito em detalhes, mas você vai ter que pensar em lógicas muitas vezes, em condições. Você vai ter que pensar em APIs, por exemplo, como se conectar com essas APIs, como se comunicar com o banco de dados, como conversar com outras aplicações. E tudo isso você vai ter que fazer com o low-code. Só que com relação a uma programação tradicional, o low-code ele permite fazer isso de forma muito mais fácil, de forma muito mais ágil e de forma muito mais barata. Claro que a programação tradicional ela é uma ferramenta excelente, porque com a programação tradicional você pode criar, entre muitas aspas, aquilo que você exatamente quer. Só que a programação tradicional é como uma bomba atômica para matar uma formiga, muitas vezes. E claro, existirão contextos em que você lidar com código, lidar com programação é inevitável. E ok, tudo bem. Mas tem muitas soluções que poderiam ser desenvolvidas
utilizando o low code ou mesmo um no code. Então, democratizou, para quem não gosta de pensar, me soa um comentário um pouco... eu não sei qual palavra que eu utilizaria. Mas a gente não pode enxergar o mundo somente na faceta de gostar de pensar. Primeiro porque o low code ele te exige também a pensamento, ele não te exime disso. E segundo, que se você tem uma forma mais fácil, mais barata e mais ágil de criar alguma coisa, por que não utilizá-la? Sabe? E eu sempre penso por esse ponto de vista. É claro que o low code ele não resolve todos os problemas do mundo, e muitas vezes, talvez por escolha você queira utilizar a programação tradicional, tudo bem, ótimo. Se você resolve o seu problema com a programação tradicional, ótimo, desejo muito sucesso. Mas o low code ele abre algumas portas, algumas possibilidades. E ele continua o comentário dizendo: programação sempre foi acessível para qualquer um que tenha um computador. E ok, a programação, para qualquer um, ela é acessível, né? Você que está me assistindo, você pode aprender programação. Só que, novamente, não vai ser com 2 meses que você vai aprender programação. Não vai ser com um cursinho rápido que você vai aprender. E o low code, ele abre a possibilidade de pessoas que não trilharam um caminho como programadoras consigam criar os seus próprios aplicativos. Pessoas que cursaram cursos totalmente diferentes daqueles dentro da área de tecnologia consigam criar as suas próprias aplicações. O psicólogo, ele consegue criar o seu aplicativo. O médico, ele consegue criar também um sistema aplicativo e tudo mais. Uma pessoa formada em administração, a mesma coisa. Um empreendedor que está com recursos muito limitados de capital consiga ele mesmo desenvolver o seu app ou pagar alguém para desenvolver também o seu aplicativo, pagar um desenvolvedor low code que vai cobrar um valor muito mais barato, porque é muito mais fácil você criar uma aplicação com low code. Então são esses os ângulos pelos quais nós devemos olhar. Não é questão de ser acessível ou não, é questão de contexto. Muitas vezes o contexto ele pede o low code e muitas vezes, claro, ele pede a programação tradicional. E como resposta, eu disse o seguinte, né? Quando eu digo democratizou, note ainda que a palavra está entre aspas. Me refiro sobre pessoas que não são programadoras ou que não podem pagar por programadores e que agora têm a possibilidade de tirarem suas ideias do papel. É o conceito de... Aqui é uma palavra interessante, que é o desenvolvedor cidadão. Né? Pessoas que estão numa empresa, que não são programadoras, não são da área de TI, mas que utilizam low code ou no code. Não creio que o low code vai substituir a programação tradicional por agora, mas abrirá muitas possibilidades. E com certeza, o low code ele vem para abrir muitas possibilidades, sabe? E ele, logo a seguir, ele diz o seguinte: sim, concordo com você. Então ele concordou com o meu ponto de vista. E a gente se entendeu. Eu mesmo sendo programador C, ou seja, estamos diante de uma pessoa que tem conhecimentos em programação, não é um leigo. Uso o Blueprint para meus projetos pessoais justamente por ser mais rápido. Minha antipatia reside no comportamento de alguns que tratam como uma evolução natural da programação de verdade e que esta será obsoleta. Então ele acaba dizendo que ele utiliza alguns recursos que facilitam a programação dele na linguagem C. E muitas vezes o low code também pode ser utilizado nesse sentido, sabe? Não significa que o low code ele é utilizado por pessoas leigas em programação. Pode ser utilizado por programadores também, que queiram facilitar os seus projetos, que queiram facilitar as coisas para o lado delas. Justamente por ser mais rápido. E muitas vezes no mercado a rapidez é tudo. A rapidez é tudo. Ele vai dizer, né, que a antipatia dele é por pessoas que dizem que o low code ele é uma evolução natural da programação. E eu não sei se eu falaria isso, tá? Eu não sei se eu diria isso. Que o low code ele é uma evolução da programação tradicional. Porque eu prefiro ver low code, no code com relação à programação tradicional como sendo coisas diferentes que podem às vezes resolver os mesmos problemas, mas que na maior parte dos casos não, né? Certo? Só que nós temos que ter a seguinte coisa em mente, né? Muito provavelmente as habilidades que nós temos hoje elas sofrerão mutações, sofrerão mudanças nos próximos 5 ou 10 anos.
Isso é fato, sabe? Isso é fato. Eu sei que tá todo mundo enjoado de ouvir falar sobre o ChatGPT, mas ele é uma prova cabal de que nossas habilidades podem ser substituídas. E o mesmo algum dia pode acontecer com a programação tradicional. Não estou dizendo que vai ser o low-code como o substituto da programação, não é isso. Mas nós temos que tomar muito cuidado com defender demais certas tecnologias, certas áreas, certas coisas. E você, como alguém que se mantém sempre atualizado, precisa estar com a mente em aberto, atento ao que está acontecendo. Você não pode se fechar, você não pode entrar naquele estado de negação. Não. Muito pelo contrário. Você tem que se manter aberto e disposto a aprender. O mercado de tecnologia ele é isso. É você estar disposto a aprender novas coisas, aprender todos os dias. Aquele conceito de lifelong learning. Está todo dia aprendendo alguma coisa nova. E é justamente isso. E eu não sou o tipo de cara que eu vou dizer que não, porque o low-code ele vai matar a programação, o low-code vai substituir os programadores. Eu não acredito. Sabe? Eu não acredito que num cenário de curto e médio prazo isso vá acontecer. Agora, a longo prazo, eu não sei. A longo prazo tudo pode acontecer, né? Mas a curto prazo, a médio prazo, não. Só que o low-code ele se mostra como uma referência, uma possibilidade que muitas pessoas podem utilizar para desenvolver suas próprias aplicações, aplicativos e tudo mais, né? E uma outra coisa também que é importante a gente dizer é que a gente ama, né, uma treta, uma intriga, e não é à toa que as pessoas sempre estão brigando entre si, né? Algumas pessoas brigam muito por sistemas operacionais, então não é difícil você ver alguém defendendo veementemente o Windows, enquanto outras defendem lá os sistemas operacionais de kernel Linux, outros defendem o macOS. Você vê também, por exemplo, isso nos telefones, alguém dizendo não, porque Android é melhor que iPhone é melhor que iOS é melhor que Android é melhor que iOS. E na boa, não existe nada mais deprimente do que pessoas que defendem veementemente as tecnologias, né? Porque a minha linguagem de programação, ela é melhor, ela faz isso, ela faz aquilo. E claro, você tem os seus gostos pessoais, mas tome muito cuidado com as tecnologias que você defende com garra, que você defende com seus dentes. E tudo bem, você tem as suas preferências, mas não se prenda, não se feche. Como se a sua linguagem, a sua tecnologia, o seu sistema operacional ele fosse melhor e fosse o único e nunca seria substituído por nenhum outro. A tecnologia, o mercado de tecnologia, ele exige do indivíduo uma postura de muita abertura, de você estar aberto, conhecendo as novas possibilidades. E o low-code é a mesma coisa. Não existe uma briga entre a programação e o low-code. Não existe. Programador e desenvolvedor low-code não precisam brigar entre si. Não existe uma rinha, não existe um ringue onde você coloca as duas partes e elas brigam entre si até ver quem sai vencedora. Não. São coisas diferentes que, em certa medida, resolvem alguns problemas semelhantes, mas que, a priori, são coisas distintas. Mas, tanto de um lado como de outro, precisa-se de abertura, ou seja, estar atento ao que está acontecendo. E eu não tenho dúvidas de que nós estamos diante de uma possibilidade muito interessante, que se chama no-code, ou /low-code, e em outro vídeo eu explico melhor essa diferença. Mas entenda que, de um lado nós temos a programação tradicional e do outro o no-code /low-code. E de fato o low-code ele está possibilitando coisas novas, coisas interessantes e que a gente pode aí discutir em algum outro vídeo. Mas eu gostei muito do comentário do Davi, ou David, e foi um comentário que me abriu aqui muitos insights para estar conversando com vocês, certo? Então agradeço muito e até um próximo vídeo em algum momento. Valeu!